noite, igreja. Hoje tem novidade aqui, né? Dando continuidade ao trabalho aqui na igreja, né, que levantou 318 pastores. Então, aqui nós temos que estagiar. Vocês têm que estar aqui para, né, para ouvir um pouquinho e ver se aprova, né? Pode ser que a gente seja reprovado, aí você não vai ter mais que aturar a gente. Tá, botou ali, né? Então, olha só, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é um tema, assim, que tem tomado, assim, toda a minha mente nesses últimos dias. Aliás, quando eu tive aqui da outra vez que eu preguei, de uma certa forma, esse tema, ou seja, o tempo, é uma coisa que vem, assim, me fazendo pensar, me fazendo sonhar, porque nos dias que nós estamos passando, muitas coisas estão acontecendo na face da Terra que nos faz parar para pensar. Nós vivemos agora, aqui no nosso país, mas no mundo todo, uma grave crise econômica. E quando tem crise econômica, todo mundo para pensar na vida, né? Porque começam a faltar coisas e começa a se discutir várias coisas. E é natural que nós que estamos aqui na igreja também, não vou dizer que vamos ficar preocupados, mas a gente tem que refletir sobre a situação daquilo que está acontecendo na nossa vida, na vida de todo mundo. Quero te tranquilizar e dizer que se você está em Cristo, essas coisas não vão te afetar. Amém? Porém, é por isso que eu quero falar sobre um dia que se chama hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa eu pegar aqui, vou dizer para você onde você vai abrir. Mateus, capítulo 6. Anotei errado. Ah, não, porque eu estou dando no capítulo 5, que essa Bíblia aqui eu não estou acostumado com ela. Diz assim, nessa versão aqui, que é da nova, que é da NVI, né? Portanto, 34, 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus começou a estabelecer com seus apóstolos e com as pessoas que estavam ouvindo um princípio. Ele estava dizendo assim, olha, você vai ter que viver o dia de hoje. Você não pode querer antever o que vai acontecer amanhã. Você não deve andar preocupado com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Cada dia tem a sua dinâmica, a sua mecânica, mas o dia seguinte, esse dia que virá, esse futuro que virá, pertence ao Pai. Tanto que perguntaram para Jesus, Jesus, quando é que o Senhor vai voltar? Ele disse, rapaz, olha, vou dar algumas dicas, porém, mesmo com essas dicas, fiquem sabendo que esse dia, exatamente esse dia, só o Pai sabe. Isso é um princípio que está estabelecido na vida de todo mundo que crê. Porque aquele que não crê, vive pelo conhecimento humano. Né? Eu gostaria até de relembrar como é que surgiu o conhecimento humano. Né? Porque nem sempre existiu o conhecimento humano. Lá no paraíso, Adão e Eva foram criados e eles andavam
na presença de Deus, eles viam a Deus, nada faltava à vida deles, eles tinham uma tarefa, eles tinham que trabalhar, porém, o trabalho deles não era daí que vinha o sustento deles estava dado a eles. Eles apenas tinham que guardar um jardim e viver a vida numa boa. Até que o dia, né, o inimigo, né, o Satanás, convenceu a eles que eles deviam ter conhecimento. É assim que foi. Estou só trocando, não estou falando exatamente como está escrito, mas é exatamente isso. Vocês precisam de conhecimento. Porque se vocês tiverem conhecimento, vocês serão iguais a Deus. Ele não quer que vocês comam do fruto do conhecimento do mal, porque se vocês comerem, vocês serão igual a eles. Certamente vocês não vão morrer. Vocês serão Deus, né? A verdade é que esse conhecimento era o conhecimento humano. E esse conhecimento humano, ele tem essa característica. Ele tem uma dualidade. Ele é o conhecimento do bem e do mal. Porque antes, eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Eles viviam no amor. O amor é acima do bem e do mal. Eles viviam o amor. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e veio a eles o conhecimento, eles passaram a viver do seu próprio conhecimento. Tiveram que sair dali, porque eles tinham agora a dualidade, né? Tanto o pensamento deles podia ser para o bem e para o mal, então era necessário que eles saíssem de lá, porque tinha uma outra coisa no paraíso que eles não podiam comer agora, podiam até ter comido antes, que era o fruto da vida eterna, a árvore da vida, que você comeu. Sabia que você já comeu dessa árvore? Essa árvore é Jesus. Você comeu. Você agora que aceitou Jesus, tem a vida eterna, que eles não comeram, graças a Deus. Senão você também não poderia comer. Veja, esse conhecimento, esse conhecimento humano, ele tem essa dualidade. Você quer ver uma coisa? Energia atômica. A energia atômica pode, vamos dizer assim, servir a iluminação de uma cidade, pode ser usado em instrumentos de medicina para combater o câncer, mas também serve para fazer uma bomba e destruir uma multidão de pessoas. Porque o conhecimento humano tem essa dualidade. Ele vai para o bem e vai para o mal. Todo o conhecimento humano, tudo que o homem pode criar coisas maravilhosas. Ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele pode até curar doenças, não é verdade? Algumas doenças, não todas as doenças, mas Deus pode curar todas as doenças. Lá no paraíso tinha doença? Aliás, uma das formas de Jesus atrair as pessoas era fazendo exatamente isso, né? Curando as doenças, porque naquela época, a medicina da época não podia curar tantas coisas que hoje até se curam, né? Aqui na nossa época, né? Mas uma forma de Jesus mostrar que ele era Deus, era curando as pessoas. Você, estando em Cristo, não só pode e deve andar curado, como você tem o poder de curar outras pessoas. Hoje, esse dia chamado hoje, é um dia que você está vivendo agora e vai viver ele para sempre. Nesse dia que se chama hoje, é o dia que Deus te chamou para viver desde lá do paraíso. Porque lá no paraíso, queridos, quero lembrar para vocês, que não existia o dia chamado amanhã, porque essa noção de tempo que nós temos hoje surgiu depois que eles saíram de lá, porque antes não havia esse tempo, porque depois que eles comeram, passou a haver o tempo, que Deus não fosse agora, vocês vão viver aí, e depois de um tempo, aí eu vou ver o que eu faço com vocês. Disse, olha, só não come do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, a vida de vocês vai ter um tempo. Podia ter dito assim, não podia? Ao invés de dizer, vocês vão morrer, podia ter dito, olha, se vocês comerem, a vida de vocês, que ia ser para sempre, vai ter um tempo. E eles foram lá e comeram. E a vida deles foi abreviada.
né? Ele viveu, parece que o Adão viveu 999 anos, sei lá, 1000 e pouco, né? Mas depois Deus teve que abreviar mais ainda o tempo humano até 120 anos, porque o homem se tornou maligno, de tal maneira que teve que ser destruída a terra, né? De tão maligno que o homem se tornou. Você reparou que nos dias de hoje o homem está se tornando cada vez mais maligno? Olha que o homem tem liberdade, né? Hoje tem muito mais liberdade que existia antigamente. Hoje o homem tem muito mais prosperidade financeira, mas está se tornando maligno, né? As coisas que vêm acontecendo, que aparentemente parece assim ser uma coisa à toa. Agora os casamentos entre pessoas do mesmo sexo já estão na televisão, já estão nas novelas. As coisas têm se mostrado cada vez mais malignas. Eu não sei se você lembra, você sabia que Sodoma e Gomorra foi destruída quando chegou nesse nível. Eles estavam tão malignos, tão malignos, tão malignos, quando os anjos chegaram lá, eles tentaram estuprar o anjo, cara. Os bichinhos ficaram malignos, porque para eles não tinham mais medida, ao ponto do Ló falar para ele, cara, não faça isso, toma minha filha, leva a minha filha, mas não faça isso com esse homem. Eles estavam assim, completamente alucinados, porque o diabo cega o entendimento do incrédulo. Eles ficam de tal forma malignos que a maldade deles vai aumentar. Queridos, nós não podemos fazer quase nada, porque essas coisas já estavam previstas. Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. E é necessário que quando ele volte, você esteja vivendo nesse dia aí, ó, um dia chamado hoje. Sabe por quê? Porque nesse dia que se chama hoje, você está preparado para ele. Para quem? Para Cristo, porque não vai ter outro dia. Não se iluda que existe o dia chamado amanhã. Eu já tentei viver nesse dia. Estou falando isso porque eu estava conversando com minha filha, cuidado para você não fazer o que eu fiz. Que eu fui muito parecido com Jonas na minha vida. Deus fala assim, vai para a esquerda, tá legal, depois, eu vou primeiro na direita. Mas falando com Deus, obrigado, Jesus, mas o Senhor vai me abençoar nisso aqui. Ele, tá certo, vai. Eu quebrava a cara, por que tu não fez? Por que você não fez isso? Ele não faz, não adianta. Falei, minha filha, cuidado de você não fazer isso, porque eu estava planejando uma coisa completa. Olha, primeiro eu vou fazer isso, ó, vou ganhar muito dinheiro e vou encher o reino de Deus com dinheiro. Vou lá. Eu já até me sonhava dando testemunho, olha, isso aqui, o irmão Sérgio comprou o Walmart para a igreja. Aí todo mundo, esse é o cara, ele é o cara. Cara, a gente faz isso. Ó. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu estou sentado aqui, outro dia tinha um pastor pregando, mas a verdade, eu acho que era não sei quem era, acho que era a Marta estava ouvindo lá alguém pregar, e ela disse, já sei, a Joyce Meyer. E ela disse assim, eu estava com a minha Bíblia, né? Aí eu estava assim, mas minha Bíblia toda marcadinha, assim, para que a pessoa do lado visse quanto eu era espiritual, lá, toda marcada, vermelha, azul, cheia de observação. A gente é assim. Às vezes a gente pensa que está, Senhor, é para o seu reino e para a sua glória, mas na verdade é para a nossa própria glória. Nós queremos ser espirituais e demonstrar isso através das coisas. Porém, você tentar planejar todas essas coisas para amanhã, querido, ilusão, porque o seu dia chama-se hoje. Não tem outro, só tem esse. Você está vivendo hoje. Sabe lá se você vai acordar amanhã? Achou, está amarrado. Não está amarrado, não. Está escrito na Bíblia, não está escrito na Bíblia, não. Mas olha só, o futuro a Deus pertence. Não tem jeito, querido. Então, veja só, nesse dia que se chama hoje, é um dia de bênção, porque você vai fazer a vontade de Deus, porque não tem, sabe, esse negócio de ficar planejando muito o futuro. Cara, faz aquilo que Deus coloca no teu coração, e eu te digo mais, as coisas que Deus bota no seu coração são simples, não são complicadas, nós é que complicamos. Sabe como é que a gente complica? Porque a gente quer usar aquele conhecimento que o homem
arrumou lá no paraíso o conhecimento do bem e do mal. Esse é complexo, né? Eu agora estou me formando, no final desse ano, eu vou me formar em Direito. Entendeu? Eu vou me formar em Direito, já passei na prova do OAB com 6 meses de antecedência. Deus me deu a graça, me deu a inteligência, mas quero dizer para você, isso é complexo. Olha, muito complexo, como o ser humano é complicado. Porque o direito é uma complicação só. Bastava aplicar alguns princípios no direito e o mundo estava feliz. Pequenos princípios, perdoa, divide. Como você vendo o seu irmão passando necessidade, está lá na carta de 1 João, né? Passando necessidade, você tendo as coisas desse mundo, você não divide. Aí o cara é o Bill Gates, tem 300 trilhões, ele dorme em quantas camas por dia? Uma. Quantos aviões ele consegue andar por dia? Porque ele tem 200 milhões. Meus amigos, bastava aplicar alguns princípios da palavra, estava tudo tranquilo, não precisava fazer direito. O direito é necessário pela maldade humana, porque esse é um conhecimento. Olha, eu vou dizer para você, não tem coisa para deixar o cara mais orgulhoso que saber aquilo ali. Juiz, pô, o cara anda, esse juiz, não, semideus não, o juiz pensa que é Deus e o desembargador tem certeza que é. Pessoal, isso aí, porque um conhecimento, para saber isso, o cara tem que saber aquilo, e para saber aquilo tem que saber filosofia, você tem que saber, muita coisa aí, e aquilo ali, cara, a vaidade do homem vai ficando cada vez mais forte, aí ele vai andando na vaidade dos seus pensamentos, planejando tanta coisa, né? Cara, mas a gente não tem que andar na vaidade dos nossos pensamentos. Nós temos que andar nas coisas simples que a palavra prescreve para a gente andar. Se eles que eu digo, aqueles que andam, que estão no mundo, que estão cegos de entendimento pelo diabo, querem andar naquilo lá, amém. Mas não nós, que fomos chamados para viver uma gloriosa vida. Eu estava conversando com o pastor Hélio esses dias, né? O pastor Hélio fez uma série, A Caminho do Céu, falando de coisas que irão acontecer, coisas, e colocando para a gente, as pessoas ficam temerosas, meu Deus, e aí, será quando vai acabar o mundo? A gente estava conversando lá, eu falei, pastor Hélio, olha só, uma vez, eu tinha uns 2 anos de convertido, e aí eu tive uns problemas, aí dei uma afastada da igreja, fiquei assim um pouco brigado com Deus, desviado. Aí um dia eu tive um sonho. Aí nesse sonho, aí comecei a reclamar com Deus, com Jesus. Olha só, apareceu Jesus no meu sonho. Não me pergunte se ele tinha barba, se ele não tinha barba, se tinha uma auréola. Eu só sei que era ele, né? E aí Jesus falava assim, rapaz, larga tudo porque eu estou voltando. Aí eu, caramba, será que eu vou morrer? Isso foi simbólico. Aí passou um tempo. Aí daqui a pouco eu estou lá, não vou voltar para a igreja, porque Deus não me deu isso. Sabe o que eu estava reclamando? Que eu queria dinheiro. O problema era todo isso. Deus não me deu o que eu quis, não sei o quê. Agora também estava me divorciando, no meu primeiro casamento, cheio de problema. E aí tive o segundo sonho. Aí eu reclamei. Aí, pô, Jesus, é isso. Aí Jesus falou assim, rapaz, deixa eu falar de novo para você. Deixa isso para lá, porque eu estou voltando. Eu falei, agora eu tenho certeza, vou morrer. Entendeu? Porque Jesus vai voltar, demorou tanto tempo, 2000 anos, vai voltar agora, vou morrer. Rapaz, ficou. Aí eu estava falando isso com o pastor Hélio, como eu não morri, já passaram quase 20 anos, estou achando que ele está para voltar agora, hein? Estou achando que aquilo ali foi um recado verdadeiro, viu? E aí o pastor começou a conversar, o pastor, também acho que vai ser agora, Serginho, me chama de Serginho. Acho que você vai começar, acho que estou achando que vai ser agora também, acho que de 20 anos não passa. Não, o pastor falou, acho que uns 15, ele perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, 60. De repente 20. Eu falei, entendeu? Aí eu falei, bom, aos 80 chegarei, pelo menos, né? Verei. Mas, rapaz, eu estava pensando, outro dia, assim, para quê? Por quê? Vamos ler um negocinho aqui. Se eu achar aqui nessa confusão, mas vou achar. Mano. Aqui, peraí.
A Paulinho tem um Google ali, que é o Paulinho, eu também posso perguntar a ele. Olha o tamanho da letra para poder enxergar, mas não adianta. Está aqui, achei. 2 Coríntios 12, 3. Acho que vou nessa Bíblia que eu estou mais acostumado. Por isso que eu trouxe a outra, viu, mano? Porque aquela ali eu apanho dela. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando sobre o céu. Uma visão celestial, está aqui como título, né, dessa passagem. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo também não. Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo nada me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou me ouve. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele se desviasse de mim, e disse a mim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Bom, mas isso aqui não é importante. O importante é que ele, depois que ele viu o que ele viu, ele já não queria mais ficar muito aqui na terra, não. Em outra passagem, que eu não vou abrir, posso falar para você, ele disse: olha, pessoas, eu vou ficando aqui por causa de vocês, mas por mim eu já, puxava o barco. Porque o que ele viu lá não tem nenhuma comparação do que existe aqui. E aqui, às vezes, você está pensando assim: ainda não fui na França. Eu ainda não fui, não. João já foi, né, João? Eu ainda não fui em Paris, entendeu? Ainda não fui não sei aonde, ainda não fiz isso, ainda não fiz aquilo. Jesus voltar agora, eu não fui lá, não fui cá. Rapaz, tem que torcer para ele voltar logo, porque o que tem lá é milhões de vezes melhor com qualquer coisa que você já viu aqui. Torce logo para esse dia que se chama hoje se tornar para sempre. Porque esse dia, o dia que ele voltar, cara, vai ser o dia mais maravilhoso do mundo. Mas nós, por incrível que pareça, ficamos assim. Jesus vai voltar, mas se demorar um pouquinho é melhor, porque aí dá tempo de eu me formar em direito. Entendeu? De repente eu faço aquela prova, me torno juiz, aí vou ser igual a ele. Já botar aquela roupa preta, tirar onda. Rapaz, o que tem preparado para os filhos de Deus, nenhum ouvido ouviu. Nenhum olhos viu, mas o Espírito tem colocado, tem falado todo dia contigo. Para ouvir Ele. Para ouvir Ele. O que tem preparado para você é para fazer você esquecer dessas coisas que você está preocupado agora. Tudo preocupação humana, tudo besteira, tudo que você pode deixar de lado. Pode perceber, faz um exame, o que você está querendo. O João perguntou: quem é que está passando por problema? Todo mundo: eu também, levantei a mão, fui na onda. Cara, se você for ver esses problemas, não são nada. São pequenas coisas. São pequenas coisas que têm se levantado e que você já tem o poder de mandar sair da sua vida.
Mas porque você fica reclamando. Eu fazia isso, aliás, até hoje, de vez em quando, estou eu lá. Ih, rapaz, eu sou eterno. Eu já fui, rapaz, você já foi tirar. Olha só, é que você ainda não percebeu uma coisa. Quando você aceita Jesus, olha só, o que aconteceu lá no paraíso? Foram expulsos do paraíso e a vida deles passou até um tempo, né? Vai ficar assim e tal, pá. O que Jesus disse? Aquele que crê em mim não morrerá. Você não vai morrer, cara. Você pode até dormir, mas morrer você não vai. Você vai viver para sempre. Você é de Cristo, você viverá para sempre. Você já entrou na eternidade. Você já entrou num dia que se chama hoje. Abre lá agora em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Ih, rapaz, já estou passando a hora ainda, não? Começou. 3,13. Vou ler no começar do 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz o quê? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Está ouvindo, igreja? Você ouve a voz todos os dias, porque você é nascido de novo. Ele está falando com caras que às vezes podiam até não ser, mas você é. Com certeza, você aceitou Jesus? Foi, eu estou vendo um monte aqui que foi batizado, outro já foi batizado. Outros que eu estou vendo aqui que foram batizados no Espírito Santo. Meus amigos, o Espírito fala com você. Então vamos lá. Porque havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas como quem se indignou por 40 anos? Mas com quem que ele se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Agora eu vou para o 4:3. Porque nós, o que temos crido, entramos no descanso, tal como ele disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabado. Aí vou lá para o 7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração. Amém? Entenderam? Esse dia que se chama hoje, além do mais, é um dia de descanso, de repouso, é um dia de glória. Quando você entende que só existe esse dia, que se chama hoje, você entrou na eternidade. Porque Jesus disse que aqueles que crescem nele não morreriam, entrariam na eternidade. Você quer ver uma passagem legal? Essa aqui, então, é interessante. Quer ver? Essa aqui, outro dia eu estava lendo, estava até rindo, porque eu me imaginei no lugar deles, dos caras, com Jesus. Falei, rapaz, como a gente é bobo. Quer ver? Olha só. Onde está?
Lucas 10, 17. Vou começar do 16. Quem vos ouve a voz, a mim ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: aí Jesus disse para eles: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e cada um de vós fará, e nada vos fará dano algum. Mas aí Jesus vira para eles e fala assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeito os demônios. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus ou no livro da vida. E eles estavam felizes. Eu pensei assim, eu também, né? Um dia eu orei para uma moça, ela estava teve um derrame, acabou de ter um derrame toda tortinha. Eu orei, rapaz, e disse para ela assim, então, primeiro que eu estava naquela preocupação, hora que você sabe, né? Eu tive que falar com ela: se eu orar por você, você vai ficar curada. Porque Deus falou isso no meu coração, eu falei. Aí ela: você quer? Pode. Aí eu orei. Aí depois teve era um culto numa casa, aí acabou tudo, aí estavam as pessoas conversando com ela. Eu conheço um fisioterapeuta que melhora, que você... Aí Deus falou assim comigo: vai lá e diz para ela que é hoje que ela vai ficar curada, não vai ter mais sintoma nenhum. Eu falei: aí o negócio fica estreito, né, meu amigo? Eu vou lá falar isso com a mulher e se ela não ficar... Entendeu? Vai cobrar, vai ficar na minha conta, né? Aí Jesus para mim: fala, o Espírito fala, eu não falo, fala. Caramba, eu vou falar. Mas fiquei, olha, não é brincadeira não, eu quase morri. Mas falei, hoje você não vai ter mais sintoma nenhum. Deus mandou te falar isso. Caraca mesmo, falei. Fui embora. Aí fui embora, aí fiquei ali conversando com os amigos, aí teve um almoço, a gente conversando, passou uma hora, liga o marido dela: pastor, não era eu não, o pastor que estava ali, olha só, queria mandar dizer que ela foi curada. E não tem mais sintoma nenhum. Eu nem comemorei, eu só senti um alívio, rapaz. Entendeu? Mas quero dizer para vocês que foi uma grande alegria. Depois eu estou contando até hoje, né? Mas para você ver, mas aí Jesus diz para você, diz para mim: cara, não fica alegre porque os demônios, as doenças te obedecem, mas fica feliz porque tu vai viver para sempre naquele lugar maravilhoso que se chama Nova Jerusalém. Quer ver como é que é esse lugar? Vamos lá, vamos procurar, quer ver? Se eu achar aqui, está perdido, está aqui no mapa. Por isso que eu tenho que fazer esse curso que o Paulinho fez aí. Não, esse já é. Peraí. Está em Apocalipse. Acho que é 19, não sei, deixa eu ver. Não, ele sumiu daqui, não está aqui mais não. Não, está aqui. Apocalipse 21. É o último livro da Bíblia, esse está fácil de achar. Aqui eu vou terminar com isso, porque teria muito mais coisa para falar, mas aí vocês vão chegar em casa muito tarde e vão ficar com raiva de mim. E aí meu score vai baixar. 21. Eu falei o quê? 21, 1 e 2, ó. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia:
Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí mais os covardes, aí vai falar aqui um monte de qualidade, de coisas bonitas, depravados, assassinos, blá, blá, blá. Um dos 7 anos que tinha aproximou-se e disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade. Olha onde você vai morar. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, com jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas para o oriente, 3 ao norte, ao sul, ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos. O anjo que falava comigo tinha uma medida, uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com vara. Aí vai dizendo a medida. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. Cara, depois você lê em casa. É gigantesca a descrição da majestade, da riqueza que aguardam os filhos de Deus, que é você. Não se preocupa com hoje ou aqui agora, porque esse hoje aqui agora já está garantido pela palavra, passa para mim o segundo slide. Eu vou falar, está aqui, esse segundo slide vai ficar para a próxima. Passa o terceiro agora, o terceiro. Dá para passar para o terceiro? Passa. Ih, fica ruim, né? Ah, não, está aqui. Missão. Isso tudo eu tinha para falar, mas não vai dar tempo, vai acabar agora, vai ficar para a próxima. Mas eu quero dizer para vocês que, queridos, se você andar nesse espírito que está falando com você todo dia, para não se preocupar com amanhã, tudo que você necessita para viver uma vida vitoriosa já está com você. Tá bom? Então vamos ficar de pé.